Grupo GS apresenta Programa Mercado e Consumo. Oferecimento Links. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mercado e Consumo. Um feliz 2018 para você. E neste primeiro programa do ano, vamos falar sobre perspectivas para o ano e o impacto da Copa do Mundo e das eleições no varejo. Aquele 7-1 para a Alemanha lá em Belo Horizonte, além de amargar na alma, também marcou o início de uma profunda queda no consumo no Brasil. E quem bate um papo com a gente no segundo bloco do programa é Antônio Carlos Piponzi, presidente do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, e do Conselho de Administração da Raia Drogasil. A gente herda duas bandeiras muito fortes. A gente não pode perder valor abandonando qualquer uma das duas. Economia em recuperação, Copa do Mundo e eleições. O que o varejo pode esperar para 2018? Bom, antes de falar de expectativas, vamos lembrar um pouco o que aconteceu em 2014, que também foi um ano de Copa e eleições. Logo no início daquele ano, a expectativa era que os dois eventos iriam impulsionar vendas, fomentar negócios, como de costume. E isso não aconteceu. E agora em 2018, qual é o cenário que se consegue enxergar no início do ano? O cenário de inflação menor, queda de juros e retomada de emprego pode dar bem mais frutos para a economia e para o varejo. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio é que o varejo cresça 5% neste ano, após registrar queda de 20% durante a crise. E para falar sobre economia, Copa e eleições, estamos aqui com Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da GS Mãos. A última Copa do Mundo não deixou lembranças muito felizes para nós brasileiros. Aquele 7-1 para a Alemanha lá em Belo Horizonte, além de amargar na alma, também marcou o início de uma profunda queda no consumo no Brasil. Varejo, shopping centers sofreram muito de lá para cá. Bem, quem espera que a Copa do Mundo de 2018 marque uma retomada muito vigorosa também pode se decepcionar. Esse ano de 2018 será um ano de uma retomada bastante lenta, gradual, porém consistente. Nós teremos aí alguns segmentos do varejo se beneficiando mais de eventos como Copa do Mundo, especialmente bens duráveis. Mas o certo é que nós vamos ter aí um crescimento lento, onde alguns segmentos vão ter melhor desempenho do que outros. Por exemplo, beleza, alimentação, serviços, todos esses devem ter um bom desempenho em 2018. Já alguns outros vão sofrer um pouquinho. Já temos aí uma retomada importante também de vestuário, mas com uma importante canibalização das lojas de departamento, magazines, em detrimento daquelas lojas que nem são as de menor preço e também não são as de melhor experiência. Quem está no meio do caminho entre esses dois polos também deve sofrer. Por outro lado, a gente está vendo aí uma recuperação importante no varejo no Nordeste. Isso também vai ajudar bastante ao varejo e aos shopping centers daquela região. Enfim, nós vamos ter aí um ano de começo de retomada, um novo ciclo, mas um novo ciclo lento e gradual. Esperamos que persistente. O comportamento do consumidor e a forma dele comprar já havia mudado. A crise fez com que esse processo se catalisasse. E com isso, o ponto de venda, o operador de varejo, tem que aprender a se comportar e oferecer uma outra experiência a esse cliente. É importante observar que, dependendo do setor da economia e do próprio varejo, como beleza, supermercados, bens duráveis, esse comportamento de retomada irá ocorrer de forma diferente. É importante ver como o consumidor está se comportando. Depois de um momento de ressaca, de más notícias, é natural que agora essa retomada seja com mais cautela e um pouco mais lenta, a ponto até de a gente não perceber determinados indicadores, mas eles estão aí mostrando para a gente que a economia vem tomando uma nova velocidade. Com isso, o consumidor vem investindo mais nele, no seu ambiente de moradia, na sua família, e é natural que os setores que têm esse tipo de serviço, que têm esse tipo de oferta, peguem carona nesse tipo de crescimento. Com isso, vai ser muito importante para o empresariado e principalmente para o investidor observar como é este Brasil em termos de suas regiões. Uma visão mais holística, onde a gente possa ver o todo, mas possa reparar na diferença de cada detalhe, de cada região, de cada setor. Estar atento e estar preparado é primordial para aproveitar a retomada.
Gente, estamos na reta final para o maior evento de varejo do mundo, a NRF Retail's Big Show 2018, que acontece em Nova York há 106 anos. A GSMD leva um grupo seleto de líderes para a NRF há mais de 27 anos. Neste ano, a nossa delegação conta com recorde absoluto de participantes que verão as principais tendências e inovações do varejo mundial. Durante uma semana teremos uma agenda mais do que especial, com muito conteúdo, relacionamento, absolutamente profundo para ampliação de conhecimento, promover a interação entre os participantes, gerando novas e concretas oportunidades de negócios para todos. Nos vemos lá! Tudo indica que tivemos o melhor Natal dos últimos 4 anos, por conta da retomada da economia e do consumo, da queda da inflação e da melhora da confiança dos empresários e dos consumidores. A Black Friday pode ter antecipado uma parte da compra que seria feita em dezembro, mas o saldo será ainda positivo para o varejo. Para 2018, a perspectiva é que esse cenário continue otimista. Copa do Mundo, eleições presidenciais, perspectiva da realização das reformas da Previdência e tributária, mais desdobramentos da Lava Jato causam certa apreensão no mercado. Afinal, não há dúvida que o humor dos empresários melhoraria ainda mais se fosse aprovada, por exemplo, a reforma da Previdência, que se traduziria em mais investimentos, renda e emprego. Mas é fato também que o crescente distanciamento entre o Brasil real e o Brasil político é um ponto positivo no quadro macroeconômico atual. Neste momento, tudo parece conspirar para a perspectiva de um 2018 significativamente melhor do que os últimos 4 anos. Depende muito de como o setor empresarial vai acreditar nessa possibilidade e dedicar mais tempo para construir o futuro. Feliz 2018! E não perca no próximo bloco aqui no Mercado e Consumo uma entrevista exclusiva com Antônio Carlos Piponzi, presidente do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, e do Conselho de Administração da Raia Drogasil. Durante 35 anos, ele comandou a Droga Raia, hoje Raia Drogasil, a maior rede de farmácias do país, com faturamento perto de 12 bilhões de reais e pouco mais de 1.600 lojas. À frente de um instituto que reúne os mais importantes varejistas do país, o IDV, ele considera que os investimentos precisam voltar ao país, senão o aumento do consumo que se vê neste momento não será sustentável. Para falar sobre a retomada da economia, efeito de Copa do Mundo e eleições no varejo, estamos hoje com Antônio Carlos Piponzi, presidente do IDV e do Conselho de Administração da Raia Drogasil. Olá, Piponzi, obrigado por estar nos recebendo aqui na sede da Raia Drogasil aqui em São Paulo, por aceitar o nosso convite e participar do programa. Não por isso, estou muito feliz de estar com vocês. Temos também hoje aqui Marcos Gouveia de Souza, o maior especialista de varejo do Brasil. Obrigado, Marcos, mais uma vez por participar. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Hoje você está à frente do Instituto IDV, né, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, e que reúne os mais importantes varejistas do país. O que eles pensam agora desse momento da economia, sobretudo para 2018, esse ano que acaba de ter início, e um ano que tem Copa do Mundo e eleições, né? Olha, de um lado você tem, sem dúvida nenhuma, ansiedade, quer dizer, qualquer corrida eleitoral provoca alguma ansiedade. Agora, existe já, e não vou dizer nem desde agora, mas já desde a metade do ano passado, um movimento claro, tá certo? Um posicionamento otimista muito claro, tá? É curioso, inclusive, que o que a gente vê até pelos índices do IDV é que, à medida em que o consumo de bens duráveis vai retomando, parece que dentro do IDV a turma dos bens de consumo vai reclamando um pouco, tá? É natural, eu já vivi essas situações em planos econômicos, em que você tem grandes reversões, artificiais ou não, da economia.
É muito natural que você, quando começa um otimismo, você tem um redirecionamento das pessoas para a compra de bens duráveis e que você, de certo modo, tem uma poupança um pouquinho menor daquela que você tinha para produtos essenciais. Tá? Mas, de uma forma geral, tanto que em duráveis, semiduráveis, como bens de consumo, o que a gente vê realmente é um otimismo. E o IDV, por incrível que pareça, ele passou os 2 anos de crise crescendo. Eu acho que existe um diferencial de competitividade e eu acho que existe sempre da parte das empresas do IDV, que são empresas normalmente líderes ou co-líderes dos seus mercados, e sempre uma coisa de você criar estruturas sólidas, de você pensar futuro, e eu acho que isso ameniza muito as crises. Não que você fale isso é possível num cenário de 5, 6, 7 anos de crise. Sim. Mas eu acho que o IDV suportou muito bem a crise nos últimos anos, cresceu. Agora, sem dúvida nenhuma, eleições é uma incógnita, tá? Até porque a gente não tem definições de candidaturas ainda, né? E o que a gente espera é que a gente comece já o ano com um pouco mais de clareza de cenário. Piponzi, como é o varejo que emerge desse período que foi euforia num primeiro instante, concentração e recessão num segundo momento? Como é que é o varejo que emerge desse processo? Mais profissional, mais concentrado? Eu acho que o grande varejo, onde se insere o varejo DV, o varejo formal, eu acho que sem dúvida nenhuma sai fortalecido. Eu acho que as crises, sem dúvida nenhuma, elas fortalecem as empresas, elas obrigam as empresas, por exemplo, eu estou à frente do conselho de uma empresa e eu fico impressionado com o trabalho que foi desenvolvido no sentido de racionalizar custos sem perder a capacidade competitiva, porque esse é o grande, é muito fácil a gente ter aquelas soluções de curto prazo, não olhar a geração de valor e de repente você fazer cortes em desenvolvimento de pessoas, cortes irracionais de pessoas, cortes de energia elétrica, tá certo? Que muitas vezes tornam o seu estabelecimento frio, tá certo? Pouco convidativo, enfim, tá? Corte, tá certo? Em despesas que representam investimentos para estratégias futuras, tá? Então, nesse sentido, acho que as empresas de IDV são empresas maduras que conseguem olhar uma crise e tirar oportunidades. Isso, evidentemente, não é algo que se possa generalizar, mas é algo que é bastante presente naquilo que é a minha observação. Então, é um varejo, digamos, mais magro, mais profissional, mais formal. Você acredita que também estará mais concentrado nesse novo ciclo? Eu acho que, de uma forma geral, cada setor teve o seu momento de aceleração do processo de consolidação. Eu vi, por exemplo, no momento que se acreditava, e você é um grande especialista nos mercados, mas essa é a minha visão de quem está fora, no momento em que se acreditava que você teria 3, 4 redes de supermercados absolutamente concentrando o mercado, aquele processo meio que eu não diria que foi interrompido, ele começou a perder força na medida em que você teve o fortalecimento de grandes redes regionais. Eu viajo o país inteiro, eu fico impressionado com a força de redes regionais. Não em todos os ambientes, tá? Mas eu estou falando de supermercados, por exemplo, eu estou falando em certa medida também do mercado de farmácias, tá? E eu acho que isso também pode ser transportado, tá certo, para outros mercados, tá? Então eu acho assim, a consolidação ela gera uma disputa, tá certo, acelerada, ela provoca, tá certo, uma maior competitividade de todas as empresas. Agora, não é um processo, tá certo, você fala, acontece simultaneamente em todos os setores. Eu acho que tem setores aí que claramente vão ter um processo de consolidação proximamente. Eu, por exemplo, olho no setor de academias, um setor de pet shop. Material de construção. Material de construção, não sei, na minha visão, não sei se isso já ocorreu em grande parte, o quanto ainda tem para consolidar. É lógico que tem setores que enfrentam muito problemas ainda com a informalidade, isso é uma coisa muito clara, a informalidade muitas vezes dificulta o processo, quer dizer, a informalidade é perversa na perda de competitividade conquistada das empresas. Muitas vezes você ganha competitividade de um lado e você, por outro lado, você entrega essa competitividade a setores que praticam ou a empresas que conseguem terreno para ainda praticar a informalidade. E o empresário do varejo brasileiro?
ele sai desse período de euforia, recessão, diferente do que ele entrou, em termos, digamos, de responsabilidade com o país? Olha, é tudo que a gente procura lutar dentro do IDV, e até com filosofia do IDV, que é nos cobrarmos por atitudes que transformem o país, especialmente no momento que todo mundo percebeu que não adianta ter empresa boa em país que política e economicamente vive em crises e crises alongadas. Tá? Então, eu acho que, olhando para o IDV, e até a gente repensou um pouco e não caiu num posicionamento muito diferente, mas a gente reforçou um posicionamento e falou: os empresários do IDV têm que ser protagonistas. E o IDV foi protagonista, mudanças como a reforma trabalhista, como a reforma previdenciária, discussões em torno de mudanças que virão. Por exemplo, a reforma tributária é algo, tá certo, que preocupa muito quando fatiada, mas ao mesmo tempo é um desejo absoluto da classe empresarial, pelo menos formal. E tudo isso, gente, se o empresário não mudar a cabeça, não entender que ele é a parte fundamental disso, que acho que até a classe política já entendeu, e curiosamente demorou para entender, que neste país, esse país só vai andar com a criação de riqueza. E não adianta pensar que isso é o governo quem vai promover. Isso quem vai promover são os empresários. Então, eu acho sim que a crise ajuda e ajudou cada vez mais os empresários terem essa consciência. Agora, isso é um processo. Isso não é uma coisa pontual, isto é um processo. Agora, Piponzi, dentro desse contexto que o Marcos apresentou e que você defendeu bem aqui, quem acompanha um pouco do trabalho do IDV vê que vocês têm tentado, na medida do possível, conversar com lideranças políticas, ora em Brasília, ora recebendo-os aqui na sede em São Paulo. Como é que vocês têm enxergado a aceitação por parte deles, desse grupo de empresariado que está se unindo, né, pelo Brasil? Olha, eu acho assim... Se você me perguntar, você acha que eles compram a sua ideia? Eu acho que muitas das ideias já estão compradas. Agora, a gente tem um sistema político que realmente favoreceu durante muito tempo a preservação de lideranças que realmente eu tenho dúvidas o quanto elas pensam mais Brasil ou o quanto elas pensam mais o seu próprio cargo. Tá? Eu tive experiência, inclusive recente, semana passada, eu estive em Brasília para... lutar pela reforma previdenciária, para exatamente, junto com um grupo de empresários do IDV, procurar conscientizar a nossa classe política com relação à reforma. E a gente vê que tem políticos, sim, que tem uma consciência total com relação a ela e que estão e vão votar pela reforma, mas a gente percebe também, e claramente, às vezes num discurso direto, sim, tudo bem, a reforma é boa para o país, agora como é que fica meu eleitorado? Eu tive discursos, tive conversas tete a tete com lideranças e eu vi isto. É bom para o país? É. O país precisa? Precisa. Mas e o meu eleitorado? E ao mesmo tempo o esforço para conscientizar um eleitorado é um esforço que eu não vejo ser feito. Agora, precisamos reconhecer, o brasileiro, a carência, quer dizer, o sistema educacional, a mudança do sistema educacional, eu acho que talvez seja a mudança que é a mais importante desse país. Porque se o sujeito ele não tem educação, ele não tem a capacidade de exercício da cidadania e, consequentemente, ele não tem a capacidade de entender e cobrar as coisas. Tá? A gente enfrenta um grande problema nessas reformas, que é a questão da comunicação. E muitas vezes cobra e fala, mas como é que a comunicação... mas a comunicação não foi adequada. Mas se o governo comunicasse assim... Gente, é difícil o entendimento disso. Você tem que muitas vezes apelar, tá certo, a um tipo de comunicação que é uma comunicação meio que excludente, sabe? A comunicação do contra a favor, que não permite ou assume, tá certo, que as pessoas não têm a condição de tirar de uma proposta o que é bom, o que é ruim e tentar construí-la a várias mãos, tá? Então, eu realmente acho que também essa mudança da classe política é um processo. Acho, inclusive, que Lava Jato só vai ajudar esse processo, porque certamente ela está batendo muito mais forte em políticos que trabalham com seus interesses próprios, tá? Mas acho que isso é um processo. E muitas vezes a sociedade cobra como sendo uma coisa... Você falou em termos de mudança. Agora, neste ano, talvez a principal mudança que nós teremos é que vai ser a primeira eleição presidencial com as redes sociais atuando fortemente. O que você imagina isso possa transformar o cenário das eleições?
Olha, Marcos, se eu olhar um pouco a experiência da anterior, tá certo? Quer dizer, em movimentos importantes, como foram os movimentos de impeachment, os movimentos de chegada e de reformas do presidente, do Temer, é muito bom você ter as redes sociais. Agora, se você não desenvolve, tá certo, a capacidade de análise, a capacidade de entendimento da política, sem que isso seja uma coisa de ou isso ou aquilo, eu acho que muitas vezes, é lógico que teria que jogar a favor, mas muitas vezes joga contra, porque eu percebo muitas vezes, tá, na rede, que você tem assim posições a favor ou contra, você tem muita piada, você tem muita notícia falsa. Então eu diria assim, com o amadurecimento do país, é fantástico você ter essa possibilidade. Agora, hoje, é indiscutível que você tem o lado bom e você tem um lado ruim, tá certo? O lado ruim é o do boato. O lado ruim é aquele de você cria grupos do a favor ou do contra, tá? Mas tudo isso que eu falei vem de um desenvolvimento, tá certo? Que a gente prega e todos querem na educação para propiciar a formação de jovens cidadãos, jovens que participam efetivamente de todos os movimentos do país. Um dos aspectos importantes dessa transformação toda tem a ver com o ambiente digital, das redes sociais, mas também do e-commerce. Como é que você vê a crescente importância do e-commerce e no que isto vai transformar o varejo tradicional das lojas? Olha, eu acho que até por movimentos recentes, eu não tenho dúvida, tá, que o futuro do varejo, tá, é cliente no meio e modelo de negócio ajustado àquilo que o cliente quer, ofertas customizadas com uso cada vez maior de tecnologia e uma oferta, tá certo, de toda conveniência baseada naquilo que o cliente deseja. Você tem que estar preparado para vender direto, para receber pedidos, tá certo, pelo mobile que sejam retirados em loja, para você ter para você oferecer, no caso, por exemplo, de farmácia, tratamentos, tá certo, para clientes que se utilizam de medicação de uso contínuo. Então, ou seja, tudo isso, tá certo, eu acho que é fascinante a gente ver que todo mundo enxerga essa transformação e todo mundo corre e usa a sua criatividade, tecnologia para buscar o seu caminho. Agora, para mim o que é claro é que nada vai ser decidido por um ou outro, quer dizer, é o equilíbrio das coisas. Isso até o caminho que vem sendo seguido por empresas, a própria Amazon deu uma sinalização agora, que a loja, tá, ela não deixa de ser uma experiência de compra, ela tem que ser muito forte na experiência de compra do cliente e, ao mesmo tempo, ela vai funcionar como um centro logístico, que vai dar muita competitividade. Capilaridade grande significa mais alternativas para você realmente estar próximo do seu cliente, inclusive em processos que deem mais conveniência a ele. Tá? A Raia Drogasil tem vivido um processo de expansão acelerada. Nos últimos anos abriu muitas lojas e o projeto é muito ambicioso. E você pessoalmente participa ativamente desse processo, visitando todas as cidades, conhecendo tudo aquilo que é possível. O que você pessoalmente tem aprendido nesse processo de visitar e estar tocando a realidade em diferentes lugares do Brasil? Olha, o processo de expansão para mim é das coisas mais fascinantes. Quer dizer, para um empresário como eu, que começou um negócio de 7 lojas, eu ainda me lembro, a 8ª loja, o quanto que eu pude comemorar. Eu tinha filho na barriga ainda, na barriga da minha mulher, e você se habitua que é uma paixão, assim, cada loja inaugurada parece uma filha sua, tá? Bom, com o passar dos anos, eu, durante um tempo, eu ainda tinha meu tempo ainda, ou reservava um tempo no fim de semana, como quando era CEO, para estar junto em grande parte das inaugurações, e aquilo realmente me reciclava, me fazia estar assim, mais forte para o negócio. Hoje, evidentemente, uma empresa de 1.600 lojas, tá, com um crescimento desses, a presença, a presença em loja, ela se torna muito mais difícil. Porém, dentro do processo de expansão, eu acho que eu encontrei não só uma forma de continuar a exercer a minha paixão, como também uma forma de dar talvez a contribuição com a minha maior expertise, que realmente é acompanhar toda a turma do campo. Essa turma tem uma competência de execução, não de execução, mas de
trabalhar o estratégico da expansão, de criar um ferramental de altíssimo nível e que se complementa com análises, que são análises táticas no ponto de venda. E eu sempre me dispus a estar junto, e é um negócio apaixonante, porque quando você fala que conhece o país, você conhece verdadeiramente o país, com todos os seus contrastes, porque não é que você fala, eu fui a Garanhuns e fui olhar um ponto em Garanhuns. Não, eu fui a Garanhuns para entender a cidade de Garanhuns e formular uma estratégia de crescimento em Garanhuns. Isso impõe que você conheça, que você converse com as pessoas, que você converse com o taxista que te pegou no aeroporto e entenda, tá certo? Como ele vê a cidade, como é que está o prefeito de hoje, tá certo? Quais são as posições que ele tem, tá? Que você pare num barzinho muitas vezes para entender como é que é o ambiente desse corredor comercial. Então, eu acho que esse processo é muito rico. A gente vê um Brasil, evidentemente, cheio de contrastes, mas sem dúvida nenhuma, um Brasil melhor do que anos atrás, sem dúvida nenhuma. Piponzi, você hoje nesse processo de expansão, você trabalha com 2 bandeiras, né? Quais são os critérios adotados para escolher quais bandeiras vão ser trabalhadas em quais locais do país, quais regiões? Você quer que eu conte o segredo? É complicado. Eu só diria o seguinte, em linhas gerais, a gente herda 2 bandeiras muito fortes. A gente não pode perder valor abandonando qualquer uma das 2. E o nosso negócio também tem uma certa regionalidade. O nosso negócio é uma nossa empresa. A gente sabe que construir marca é um processo muito difícil. Então a gente não vai reinventar a roda para, com uma bandeira só, desmontar marcas e reposicionar uma nova marca em mercados onde as bandeiras já operam. Então a gente valoriza muito, tá certo, aquilo que a gente conquistou até a fusão, mas a gente procura sempre concentrar a expansão em novos mercados, sempre com a bandeira só, porque a gente sabe que tem vantagens sinérgicas e vantagens principalmente para você construir a marca. Então, o desafio era esse. Como é que eu preservo esse ativo tão rico, onde eles estavam compartilhando espaços, mas como é que eu estabeleço uma estratégia de crescimento em ambientes que a gente precisa enfrentar e ganhar posições relevantes, especialmente a liderança que uma empresa como essa tem sempre que buscar. Agora, você assumiu a presidência do IDV recentemente e no IDV a gente sempre conversou, né, que eram os líderes que inspiram líderes. E agora você é o líder que lidera os líderes que inspiram os líderes. Qual tem sido o teu aprendizado nesse processo? Olha, primeiro, talvez um dos primeiros grandes aprendizados é que a gente está habituado a... Eu fui líder da empresa, da Droga Raia, como CEO, e depois líder dessa nova empresa como chairman. Você, quando é líder, você tem a palavra final. Quando você convive num ambiente de 15 líderes fortíssimos, como é o conselho, você tem que negociar muito mais. As suas opiniões, elas são mais uma opinião. Quer dizer, eu não tenho nenhum tipo de voto de Minerva, aliás, também não tenho aqui no Conselho da Raia Drogasil. É que talvez aqui na Raia Drogasil o sistema me deu, quer dizer, a forma como convivemos, eu talvez tenha nunca tivemos necessidade de voto de Minerva, então as decisões são todas conjuntas. Eu sou um líder, mas muito mais que isso, um grande facilitador das decisões. Mas quando se fala de IDV, realmente, embora das primeiras preocupações que eu tive foi analisar o propósito do IDV, o que a gente quer com o IDV, isso facilita muito a gente acordar, ajustar opiniões, mas sem dúvida nenhuma, para mim tem sido uma tarefa bastante que me fez crescer, essa tarefa de negociar pontos de vista, essa tarefa de conseguir harmonizar interesses e segmentos diferentes, que muitas vezes eles são interesses que certamente variam, tá certo? Tem determinados projetos de governo que interessa a um, não interessa a outro, o que é projeto de IDV, o que não é. Então, acho que isso é um grande aprendizado. E o que eu aprendo também com eles, porque, na verdade, eu sempre fui um empresário de uma empresa só. Eu sou empresário de uma empresa só. Eu fui Raia e depois Raia Drogasil. Então, acho que é um aprendizado também muito interessante. Muito bacana. Piponzi, muito obrigado por sua participação. Infelizmente, o tempo é bem escasso, mas haverão outras oportunidades de tê-lo conosco novamente. Valeu. Obrigado. Marcos, obrigado também. A você de casa, obrigado por sua audiência e confira esta entrevista na íntegra em nosso site mercadoeconsumo.com.br. Também temos reprise aos sábados às 8h30 da manhã na Record News para todo o Brasil. Até a próxima semana.
Programa Mercado e Consumo. Oferecimento: Lynx.